Oi, meus bebês, como vocês estão? Como é que estão seus dias? Como é que está a sua vida? Espero que seja tudo bem. Sejam bem-vindos ao do lado de cá e a mais um vídeo. Gente, hoje dando continuidade aos vídeos da visibilidade trans, estamos aqui o Cris. Gente, trouxe aqui o Cris, gente, que eu já falei várias vezes que eu iria trazer um homem trans aqui no meu canal e eu nunca trouxe, né? Eu prometi e esse vídeo nunca veio. Mas agora, né, o Cris, que é meu amigo daqui de Chupá, chegou a hora. E é uma honra ter o Cris aqui comigo, porque, né, além de ele estar aqui pra fazer o vídeo, ele é meu amigo também. E, né, enfim, gente, eu tô muito feliz que ele tá aqui no meu canal. Se apresente, Cris. Então, meu nome é Christian. Não vou falar quantos anos eu tenho, acho que isso aí é relevante. 18. Eu sou professor de música e eu sou um homem trans. E conta pra gente como que foi pra você se descobrir um homem trans. Foi uma luta, né? Uma guerra, porque a gente, né, ótimo, né? Quando eu era pequeno, criancinha ali, uns 3 aninhos, 4, quando a gente já começa a se entender ali, na minha cabeça eu era menino, ok, menino. Eu lembro, inclusive, de uma tarefa do pré que a professora mandou para casa que tinha que marcar ali o gênero nosso. E aí minha mãe fazendo junto com a amiga, minha mãe, né, para me incentivar ali, compreender o que estava acontecendo ali, ela perguntou: qual que é o seu gênero? Aí eu: masculino. Assim, do nada, eu nem sabia que era masculino. Aí ela: não, é feminino. Eu: por quê? Não, é masculino, mãe. Não, é feminino. Marcou feminino. Então tá, né? Desde pequeno eu sempre tive essa mentalidade. Foi acontecendo algumas coisas, né, durante a minha infância que aquilo foi me voltando todinho pra dentro. Coisas que eu não podia fazer e os meus amigos da rua podiam fazer. Por exemplo, foi todo mundo andar na rua só de cueca, brincar só de cueca. De criança de 4, 5 anos, naquela época, 10 milhões de anos atrás, coisa mais comum, brincar na rua de cueca e tudo mais. E eu tava lá, saindo só de calcinha, meu pai segurou meu braço. Onde você tá indo? Brincar na rua? Não, você vai vestir roupa. Mas todos os meus amigos tá indo só assim, por que eu não posso? Você é menina. Uma tábua, imagina uma tábua de passar. Tinha nada ali, uma tábua de passar. E não podia brincar na roupa. Brincar na rua só de calcinha, porque menino. Bom, na minha cabeça eu era um menino diferente dos meus amigos, né? Então, vamos seguir com a vida, então, fingindo que a gente é menina, né? E foi. E aí que começa, acho que as primeiras coisas. Você fala: nossa, você tocou num ponto muito interessante. Porque eu também, quando, por exemplo, eu era criança, eu lembro que as pessoas mandavam tirar a blusa e eu tinha vergonha. Eu ficava: mas vocês falam para as meninas não tirarem a blusa? Mas você não é menina. Como assim não sou menina? Gente, aquelas coisas muito assim, da sua cabeça de ver se os meninos estão tudo de cueca na rua. Não, eu também vou ficar de cueca. Eu vou ficar de cueca. No meu caso, os caras falam assim, porque eles nunca que compram cueca. Não, claro. Sim, mas assim, você pensava assim: vou ficar de calcinha porque eu sou menino também. E, nossa, gente, isso nossa, adorei esse. Quem é trans vai entender. Vai entender. Porque, nossa, E, nossa, é muita coisa. Até um pouquinho antes da pré-adolescência ali, um pouquinho antes é ótimo, né? Ainda era criança, uns 8, 9 anos. Eu tava na escola, doido, né? Naquela época eu tinha aqueles tênis de camurça, cheio de solado preto, aquele solado gigantesco assim, tá todo radical. Não, radical mesmo, fazer trilha, aquelas coisas, né? Eu era
doido pra ter um tênis daquele, mas era tênis de menino. Aí ficou na vontade, né? Eu era apaixonado com aquilo. E aí uma menina novata na escola apareceu com esse tênis. Nossa, meu mundo, sim, se abriu ali naquela hora que eu vi aquela menina. Nossa, ela é muito legal, eu quero ser que nem ela. Se ela pode ter esse tênis, eu também posso. Eu pensei assim. E aí, eu lembro que a minha mãe me levou para poder escolher calçado, tava precisando, né? E aí tinha o tal do tênis lá. Eu não, só enxergava ele lá na vitrine lá. E aí minha mãe perguntou: qual tênis você quer? Esse. Não escolhi, não olhei pra nenhum, eu quero esse. Você tem certeza? Tenho. Você vai usar? Vou. Você não vai enjoar? Não. Eu usei até meu pé não cabia mais dentro dele. Até ele se desfazer no meu pé. A sola saindo? Não, dá pra usar. Dá pra usar. Se cabe, dá pra fazer assim com os meus dedos? Dá pra usar. Dá pra usar. E foi, né? E aí, aquela fase que a gente odeia, né? Que é a adolescência. Que é o trauma. Quando eu tive uma aula de ciências, aí a professora falou assim: olha, vocês meninas, quando vocês sangrarem, vocês vão virarem mulher. E aí aquilo foi o terror pra mim. Porque na minha cabeça, aquilo ali ia ser o atestado de que eu nunca mais teria a chance de realmente ser menino. Vivian, daquele dia em diante, até o dia, enfim, dessa coisa acontecer, eu rezava todo dia antes de dormir, pedia a Deus pra eu acordar menino. Igual o Pinóquio, quero virar menino de verdade. Era tipo isso, eu rezava todo dia. Deus, faz eu acordar menino, faz eu virar menino. Era um negócio tipo assim, muito triste, muito traumático. E você falando isso, eu lembro que na época, que eu tinha uns 10, 11 anos por aí, eu já tinha internet em casa, eu comecei a pesquisar sobre menstruação, porque eu achava que eu ia menstruar. Você contou isso, nossa, é umas coisas... Eu achava que eu ia menstruar, gente, é sério, eu achava que eu tinha como engravidar. Eu sei que ao mesmo tempo não tinha como, mas na minha cabeça era tão normal eu menstruar. E a frustração que a gente tem quando a gente descobre que isso é uma coisa, né, no seu caso, uma coisa que não ia acontecer, e no meu caso, uma coisa que estava ali, ó, com hora marcada para acontecer. Nossa, Ui. Nossa, assim, né, amigo, eu não sou um homem trans, mas quando eu imagino se eu fosse um homem trans, eu acho que realmente a menstruação deve ser, porque do mesmo jeito que eu ficava empolgada pra eu menstruar, eu sei, gente, que não é uma coisa, muitas mulheres vai falar agora, que, né, tipo, menstruação é uma coisa ruim. Mas quando você é menina e fica escutando isso, você pensa, nossa, eu vou virar mulher. E eu pensava que ia ser bom virar mulher. Então, no seu caso, devia ser um pesadelo. Literalmente. Pesadelo. Era o atestado ali que eu ia ter de que eu nunca ia ser menino, sabe? E aí começa a vir, né? Todos os traumas, né? E a gente, depois que entra na terapia, que a gente, né, durante a terapia fica lá, nossa, eu não lembro de nada da minha infância, não lembro de nada da minha adolescência. Por que será? Será que é por causa do trauma? Então, né? E foi. Eu só fui sair de algum armário, se é que teve algumas pessoas que me conheceram a vida toda, eu acho que tava na cara tudo, né? Com 26 anos. Quando eu comecei a conhecer outras pessoas do meio LGBT. Na minha época, gente, que dentro de Ubá, uma roça, não existia isso. Então, assim, não tinha essa possibilidade. Hoje em dia, graças a Deus, é tudo mais acessível, todo mundo tem acesso à informação, mas naquela época, meu bem... O bom é que a gente olha pro Cris e a gente pensa, né, não dá pra acreditar que é tanto tempo assim. Né, mas, gente, não é fake não, tá? É verdade. Não é fake. Não é fake, é verdade. Então, eu sei que ele tem cara de muito novo, mas... Eu sou novo. Não, ele é novo, entendeu? Mas é porque quando ele fala assim, muitos anos atrás, é porque, né? Enfim. É porque realmente é muitos anos atrás. Mas, assim...
Então, assim, com 26 anos, conheci esse... Não, mentira, conheci esse pessoal com uns 24. Mas só com 26 anos, eu fui mais ou menos que arrancar pra fora do armário como pessoa bi. Porque eu ainda tava com medo de falar que eu gostava de mulheres. Então, assim, pra amortecer um pouco o impacto da situação, vou falar que eu sou bi, né? Porque aí, na minha cabeça, não vai ter tanta coisa assim não, né? Então, e foi, realmente não teve nada. Ah, tá, você gosta de homem de mulher, beleza. Ninguém nunca me viu com ninguém, então... Nossa, ninguém nunca te viu com ninguém. Com 26. Miga, aí já entra outra parte do trauma, né? Eu consegui pegar alguém. Ai, amiga. Eu, naquela época, eu já era um pouco masculino. Então, assim... Isso querendo ou não... Isso aí a gente sabe que atrapalha, né? E assim... Depois eu fui pra dentro do meio lésbico. Não, sou lésbica. Fui pra dentro do meio lésbico. Não era aquilo também não, de forma alguma, né? E... Enfim. É porque eu até acho que é normal acontecer da gente confundir gênero porque gente, a nossa sociedade né, ensina que é a mesma coisa. Não, e tem um adendo. Eu não sabia ainda da existência de pessoas trans. Na minha cabeça, se eu falasse pra alguém que eu era um homem, eu ia ser internado como louco. Isso, desde lá da adolescência, começou esses traumas. Não vou poder falar pra ninguém nunca que eu gosto das minhas coleguinhas. Porque, meu Deus do céu, eles iam me internar, me mandar pro sanatório. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, eu só fui descobrir a existência de pessoas como eu, quase chegando nos 30 anos. Depois que eu já tava com 3 anos de terapia, né? Já seguindo terapia ali com psicóloga e tal, um grupo de amigos me falou de um grupo de terapia em grupo que tinha na FAGOP para pessoas LGBT. E foi nesse grupo, no meio de vários amigos que já eram do meio LGBT, que um dos terapeutas, né, durante um relato meu, falou: você já se questionou se você é um homem trans? Nossa, arrepiei aqui. Na hora que ele falou isso na cabeça, só... Aí eu fiquei, e se? Ficou ali no e se? E aí eu comecei a experimentar algumas coisinhas ali, tipo assim... Gente, será que se eu vestir isso aqui, né, tal, será que se eu usar cueca, será que eu vou gostar? Não, gente, que roupa tem a ver com gênero de forma alguma. Você pode usar o que você quiser e gênero tá lá intacto. Genital e roupa não define nada. E aí fui experimentando, olha, gostei, me senti bem, né? Fui cada vez ficando mais masculino. Até chegar ao dia que, realmente eu sou um homem. Não tem como negar. Não tem como negar. Então, até com a Astrid. A primeira pessoa que eu contei isso foi a Astrid, uma amiga nossa em comum. Ela olhou na minha cara. Você é um homem? Você é um homem. Tipo assim, não tem como negar. Não tem como enxergar uma mulher aqui. Independente. Gente, isso era independente de roupa, era questão de personalidade mesmo. Então, assim, quem me enxergava como outro gênero que não fosse o masculino naquela época, eu acho que tava vivendo a mesma utopia que eu, querendo esconder alguma coisa que eu não era, né? Tipo assim, não tinha como eu ser mulher, de forma alguma. E recapitulando tudo isso que aconteceu, a gente tava na cara, minha vida inteira ali na cara. Você é um homem, você é um homem, você é um homem, e eu, a vida inteira... Não disfarçando. sabendo, não, e negando também, né? Porque às vezes a gente sabe, mas a gente nega.
Mas eu acho que no seu caso foi mais não saber. É não saber mesmo. Não saber. Eu não tinha acesso a isso. Gente, eu vivia uma bolha. Ainda nos meus 20 e poucos anos, ainda era uma bolha dentro de um bar. Você começava a ver alguma coisa da comunidade LGBT, só alguma coisa só também. Porque a gente ainda era marginalizado e muito naquela época. E assim, eu só comecei a minha terapia hormonal com 30 anos de idade, né? Meio um pouquinho tarde, mas antes tarde do que nunca. Em decorrência da sua história também, né? Sim, nossa, é o que a gente estava falando mais cedo. Se a gente tivesse acesso a isso na nossa puberdade, o tanto de terapia que a gente não ia precisar ter para poder ajustar isso aqui, nossa Deus. E assim, gente, se meus pais já não sabem muito das coisas, os pais do Cris vão saber menos ainda. Entendeu? Se os pais de hoje em dia, muitos já não sabem lidar. Porque eu falo, tem muitas pessoas que transicionam mais cedo na adolescência, não adianta, tem apoio dos pais. Não tem como você fazer isso na adolescência sozinho, entende? Então, assim, se meus pais não entendiam, meus pais não entendiam nada. Inclusive, até hoje meus pais acham que gay e trans é a mesma coisa. É uma luta pra explicar que eu sou diferente dos meus amigos gays, por exemplo, aqui em casa. Minha mãe acha que meus amigos gays é igual eu. Eu falo, eles são homens, mãe. Eu sou mulher. Muita gente cis acha que isso, né, o ser trans está ligado à sexualidade, né? Não tem nada a ver. A gente conhece mulheres trans que são lésbicas. Eu sou homem trans, hoje em dia eu me defino como pansexual. Acho que é o único rótulo que tem um pouco a ver, porque eu não sou preso a rótulos atualmente. Se eu gostei, pronto, acabou. Meu rótulo é esse, é eu gostar. Não, isso só explica pro pessoal o que é pan, porque acho que tem muita gente que também não sabe o que é pansexual. Gente, pansexual não é a pessoa que se sente atraída por panelas. Não. Pansexual é a pessoa que se atrai por qualquer pessoa, independente do gênero dela. Então assim, tô nem aí se a pessoa se identifica como homem, como mulher, como não binário. Não importa. Eu gosto da pessoa, não do gênero. Simples assim. Acho que é a forma mais simples de explicar isso. Gostou da pessoa? É isso aí. Gostei. É maior de idade. Porque igual no meu caso, eu sou hétero, então eu gosto de homens, no caso. Mas simples. Mas no caso do Cris, não. Gosta de pessoas, né? Igual ele falou, maior de idade. Eu gosto de pessoas. Pronto, eu gosto de pessoas. Isso, gente. Porque também dá uma raiva quando o pessoal fala que pano pega árvore, pega isso. Gente, para de... É tanta fake news que o pessoal... Todo o pessoal quer sensacionalizar. Meu Deus. Então assim... Mas é isso. Pessoas, gente. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de gente. Entendeu? E é isso. Mas aí depende da pessoa. Porque tem uma coisa que os outros falam, acho que. Eu falo que tem uma amiga minha que uma vez, né, falaram com ela, tipo assim, eu sou uma pessoa, me pega. E ela, gata, eu sei que você é uma pessoa, mas não é qualquer pessoa. Não vai rolar, né? Eu tenho um filtrozinho, né? Então, gosto de pessoas, mas não de qualquer pessoa. Né, meu bem? Não vou pôr a minha boquinha aí. Então, assim, é aquela história, né? Mas voltando ao ser trans, hoje em dia, não, né, a maioria de nós, né, que somos trans, somos pessoas adultas, por que a gente defende, igual o leão, igual a leoa, as crianças trans? Porque elas existem. Nós fomos essas crianças trans e nós não tivemos essa liberdade que hoje as crianças trans têm. Você falou da questão, né, de crianças não poderem ser trans. Um pouquinho mais cedo aqui no vídeo e tal. Até porque é lei. Você precisa, por exemplo, no cartório, para você retificar o seu nome, antes dos 18 anos, se eu não me engano, é só acompanhado do seu responsável. E só com 16.
Não sei. Acho que é só com 16 e acompanhado do expoente. Isso mesmo. Antes disso, só com processo judicial. Na chamada de uma escola, gente, mesmo você se identificando como uma pessoa trans, seja travesti, homem trans, mulher trans ou não binário, que também está dentro do guarda-chuva trans, se você não tiver o apoio da sua família, você não consegue alterar o seu nome na chamada da escola, quando você é menor de idade. Então, por isso que a gente defende essas crianças como se fosse filho da gente. Eu não conheço, eu nunca vi, eu vou lutar pela causa deles até o fim. Quando a gente recebe esse apoio de dentro de casa, é outra coisa. A gente pode receber transfobia no meio da rua, que a gente vai aguentar, porque a gente vai chegar em casa e vai ter um apoio. Agora, quando a gente não tem isso de dentro de casa, gente, é 1000 vezes pior do que você receber isso de um lado de fora da sua família, de dentro de uma escola, sei lá, se está num bar, no meio da rua, enfim. Dentro de casa, quando você recebe a transfobia na sua família, nossa, é 1000 vezes pior. Não é só um tapa na cara que você leva, você é simplesmente anulado pela sua família. Sua família é como se anulasse a sua existência ali dentro, te ignorasse. Então, é 1000 vezes pior. Não, com certeza. Amigo, nossa, você tocou num ponto que eu fico pensando muito nisso. Eu não sei até que ponto eu sou a favor de crianças transicionarem na infância, por exemplo. Isso pra mim é um ponto muito grande, porque ao mesmo tempo que eu fico pensando, eu queria tanto ter tido, sabe, fotos de infância com vestidinho. Gente, isso é meu sonho. Eu coroando, eu com vestido, gente, é meu sonho. Só que eu não sei se eu teria tanto porque eu acho que como a criança não tem tanta maturidade, eu sempre fico até pensando, eu acho que, igual você falou, os pais, é bacana os pais que entendem pelo menos, mas quando a criança não se sentiu um ET, eu já falei nos vídeos, que eu achava que eu era um ET. Sério, eu achava que eu era um ET. Eu vi. Então, mas as crianças, pra elas não se sentirem um ET, eu gostaria muito, mas eu fico pensando, eu não sei se, nossa, deve ser muito difícil você ver uma criança transicionando, porque certos olhares, eu não sei se ela está preparada ainda para ver certas rejeições, porque você sabe que a discriminação nossa é muito até no olhar. A gente fala a verdade, tem uns olhares que me marcaram, eu nem gosto de lembrar. Sabe quando a pessoa te olha com nojo? E eu... Porque já aconteceu isso com você também, já, né? E acontece ainda. E eu não sei se, por exemplo, uma criança, sabe, se eu gostaria de ver uma criança passando por isso. Então, tipo, pensa, a questão das crianças, mas não é, gente, essa loucura que as pessoas, outra fake news, que as pessoas ficam espalhando, achando que nessa escola vai ter isso, vai ter aquilo. Vamos ser bem sinceros, o tal do mito do banheiro unissex, gente, na minha escola, no pré, era banheiro unissex, tá? Só deixar bem claro. Só tinha um banheiro e a gente não tava nem aí, a gente ia fazer nossas necessidades no parque da sala de aula. Pronto, sem problema nenhum. Muitos de vocês também estudaram numa escola assim, né? Creio eu. Hoje em dia... É claro que eu acho que depois de certa idade é importante se dividir. Sim. Mas assim, o que eu falo assim é que acho que as pessoas pensam que vai chegar lá na frente, o professor vai chegar. Ditadura LGBT! Você vai ser gay, você vai ser travesti, você vai ser não binário. Gente, não! Vai chegar Pablo Vittar com a mamadeira de piroca dentro da sala de aula. Eu acho que as pessoas às vezes pensam isso. A gente não é isso que a gente gostaria, a gente só gostaria que as crianças não passassem o que a gente passou. Exato. Mas não é, por exemplo, né? Acho que tem muito sempre esse sensacionalismo que tira toda a nossa causa, a nossa luta e tenta apagar a nossa dor. Entende? Foi difícil pra mim ser uma criança trans. O Cris foi uma criança trans também, porque a gente não nasceu desse tamanho, né, gente?
Né? Pelo amor de Deus, se eu nascesse com 1,80, tadinha da minha mãe. Se eu nascesse com 1,80, minha mãe não tava aqui mais pra contar a história. A minha sofre tanto, né? Eu sou baixinho. É, a mãe do Cris não, né, gente? 1,5 m tá bom. Ai, meu. Mas a minha mãe... Gente, tô brincando, mas é sério. Quando a gente fala dessa questão, é porque... Imagina se você tiver você tá me assistindo, tiver um filho, uma filha trans. Você também vai sofrer. Porque, infelizmente, gente, eu, por exemplo, com 13 anos de anorexia, depressão, um monte de coisa, e minha mãe passou junto comigo. Claro que ela não sabia que era trans e nem motivo, mas ela passou tudo isso comigo, todas as dores comigo. E assim, né, nenhum pai nem uma mãe que vê os filhos tristes, né? Assim, aí entra aquele caso, né? Verdade, Os pais que expulsam Depende os filhos dos pais. de casa porque os filhos simplesmente resolveram assumir o gênero. Então, fica aí o raciocínio. Mas a questão das crianças trans, eu acho sim importante os pais buscarem entender sobre isso e não tirar só daqui do sovaco a interpretação deles sobre isso. Porque é sim um caso sério, que você pode prevenir trocentos traumas que a criança pode vir a ter ao longo da vida e isso impactar no desenvolvimento dela como um adulto, né? Gente, vai se tornar um adulto muito mais resolvido, muito mais bem-sucedido, enfim. E a questão hormonal, eu acho sim importante já não ter o acesso enquanto ainda é criança, né? Por questões óbvias, né, gente? É hormônio, né? Tem hora certa para ser administrado, né? Porque tem sim um risco à saúde. Ou quando você comentou sobre criança trans, eu lembrei do caso da filha da Angelina Jolie, da Shiloh. Uhum. Na hora que você falou, eu lembrei, porque quando ela estava entrando na adolescência, até um pouco antes, criança mesmo, uns 8 anos por ali. Eu lembro de ver notícias da família já tratando ela como um menino, porque respeitava aquilo lá. Excelente, ótimo. Não aplicou hormônio, ótimo também. Por quê? O que aconteceu depois? A Shiloh, acho que agora ela tá com uns 16, 17 anos. Ela já não se identifica como uma pessoa trans. Não quer dizer que foi uma fase, tá, gente? Porque isso não é fase. Ela estava se entendendo ainda enquanto ela era criança. Tem essa questão. Tem gente que fala, ser trans é fase, isso vai passar. Não, gente, não é. Quando a pessoa é trans, ela sabe que ela é trans. E isso ela vai carregar e não vai passar. E não vai passar. E vai ser o resto da vida. Hormônios. Tem pessoa trans que não quer tomar, porque eu acho que essa pessoa ela transcendeu, né? Nossa, Deus, queria ser assim. E tem a pessoa que não pode tomar hormônios. Então a gente vai ter pessoas trans de todos os tipos. Da mesma forma que nenhuma pessoa cis é igual a outra, nenhuma pessoa trans é igual a outra. Não existe um padrão. Todo homem trans quer tirar os peitos. Não, tem homem trans que tá tranquilo. Que gosta. Não é o meu caso, infelizmente, mas... nem toda mulher trans quer fazer a mudança de sexo. Nem sempre, tem algumas que gostam. Não é meu caso também, mas tem algumas que gostam. Homem trans é a mesma coisa. Tem homem trans que quer fazer a faloplastia. Tem homens trans que não querem. No meu caso, eu não quero. Então, eu acho que tá tudo bem. Então, são pessoas diversas. É isso, a gente tava até falando sobre isso, né, Cris? Você tá falando que eu nunca vou entender a vivência de um homem trans, mas aí a gente parou pra pensar até as outras mulheres trans. Cada pessoa tem sua história. Então, assim, não é porque eu sou uma mulher trans que eu vou entender 100% a história da outra, porque cada uma tem uma vivência. Então, assim, não tem como generalizar. Claro que são casos semelhantes, sim, mas nunca vai ser igual, porque né, cada pessoa... São casos de vida, né? A pessoa cresceu num ambiente diferente que o nosso. Uma genética diferente. Sim, só isso já muda a história da pessoa completamente. Então, assim, não tem como colocar um padrão. A pessoa trans, ela é assim. A pessoa cis, ela é assim. Não existe um padrão.
Por isso que é importante, sim, você fazer um acompanhamento psicológico. Isso é exigido pelo SUS atualmente. Quando você vai dar entrada no processo de hormonização pelo SUS, por mais que na sua cabeça ali você já está assim, não, eu sou trans, eu sou uma pessoa trans. Tá, você tem certeza. Mas outras pessoas ainda estão se descobrindo, estão se debatendo. Então isso não é para dificultar o acesso. Isso é para ajudar a pessoa a se entender também. Para ela chegar, tipo, olha, eu sou realmente trans, eu não tenho mais essa dúvida, entende? Então, assim, tem coisa que a gente coloca como um empecilho e na verdade não é. Por que o acesso à medicação, né, no caso, o acesso aos hormônios não é um empecilho, né? A forma dele ser exigido, você tem que ter respeito. Por quê? Gente, você pode desenvolver trombose, você pode desenvolver diabetes, você tem que saber o que está acontecendo dentro do seu corpo para você poder tomar aquilo. Entende? Então, assim, é uma questão de saúde. Por isso que agora essa nova inclusão nossa na pauta da saúde LGBT nesse novo governo teve tanta repercussão no meio trans. A gente vai finalmente ter pessoas dentro da área da saúde que vão saber cuidar de nós. Um ginecologista que cuida de uma mulher trans, ele não vai cuidar das mesmas coisas que ele cuida de uma mulher cis. A vagina de uma mulher trans que fez a cirurgia, ela tem sim a microbiota específica. Já foi feito estudos sobre isso, estudos científicos e comprovados. Existe sim uma microbiota. Então, assim, é um tratamento que a mulher trans precisa ter de ginecologia. Então, assim, finalmente nós vamos ter profissionais da saúde capacitados para nós. Você sabe o que é isso, gente? Né? É igual aquela lei de 2018 de poder mudar o nome no cartório, gente. Foi tão assim. Passou da hora, né? Passou da hora. Passou da hora. Aí tiraram transexualidade como doença em 2019? 2018 já saiu do. Esqueci. Não sei se é do relatório. CID, não é só do CID, não. É da OMS. Do relatório da OMS deixou de ser uma doença mental. Não, aí a consequência foi sair do CID. O CID-11 já não servir para isso, para designar uma pessoa trans, porque não é uma doença. Não é uma doença, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós estamos doentes, graças a Deus, né? Não posso trabalhar hoje porque sou trans. Porque sou trans. Pensa só. Né? Sobre isso. Gente, tem que agradecer muito o Cris por esse vídeo, por ter topado participar dessa grande semana aí que eu tô postando vídeo sobre a visibilidade trans. Muito obrigada de verdade, amigo. Você é incrível. Você também. Nós somos incríveis. Você quer falar alguma coisa? Enfim. É só porque, gente, o vídeo tá muito grande. Tá muito grande, tô olhando ali. Mas eu espero que vocês estejam assistindo ainda. Nossa. Pessoas trans, vocês não estão sozinhos. Vocês nunca estiveram só. A vida pode não estar fácil para vocês, mas um dia a sua luz vai brilhar e você vai acontecer. Famílias de pessoas trans, apoiem seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, que for. Porque a vida de uma pessoa trans, gente, ela, por si só, ela já é um inferninho, só pelo fato dela existir. Então, vocês, pessoas cis, que têm parente, filho, sobrinho, que seja trans, vocês não fazem ideia do que a gente passa. A gente pode não contar tudo pra vocês, mas é muita coisa.
muita coisa, vocês não fazem ideia. E ter o apoio em casa, você chegar de um dia de trabalho onde você recebeu transfobia o dia inteiro, você chegar em casa e você ter com quem você contar, não tem preço. Não tem preço. É isso que eu queria falar pra vocês. É isso, gente. Muito obrigada, Cris, mais uma vez. Realmente, eu acho que o Cris já falou muitas coisas importantes aqui. E né, ele sempre bate muito na tecla da questão da família, que é uma coisa que eu concordo muito. Porque a gente sabe que é a base de tudo, né? E é isso, faz muita diferença. Quem não tem um apoio familiar, é só vocês dar um Google aí que vocês vão ver casos tristes e mais tristes, porque faz muita diferença. É isso, gente. Obrigada, Cris. Obrigada pelo vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo da Semana da Visibilidade Trans. Tchau.